Senhora Presidente, senhores deputados, neste debate temos ouvido a direita expressar pretensas preocupações com a redução da natalidade. Perante isto, pergunta-se, de quem são as responsabilidades pela redução da natalidade do nosso país? Serão as famílias que desejam ter filhos e não podem porque não têm condições económicas? Ou serão os sucessivos governos, em particular o atual governo, que corta salários e prestações sociais, que promove a precariedade e o desemprego e a estabilidade familiar e laboral? Com a realização deste debate, o PSD não quer discutir seriamente um problema grave, quer sim branquear as responsabilidades do governo. Descentraram a discussão do essencial para o acessório. Não apresentam uma única proposta de incentivo à natalidade e remetem a questão para discussão nas comissões parlamentares para adiar a discussão da questão e não tomarem nenhuma decisão. Não há políticas de incentivo à natalidade nem de visto familiar. O CDS se enchia a boca para falar do visto familiar, mas o seu governo só aprovou políticas que mantêm ou mesmo agravam a crise da natalidade. Diga-nos como promovem a natalidade quando se pretende contratar jovens licenciados por 500 ou 600 euros, ou quando colocam os jovens em estágios, ou quando se retira o abono de família às crianças, quando a mulher grávida é despedida, ou quando os jovens casais têm de abandonar a casa e regressar à casa dos pais porque perderam o emprego. PSD e CDS-PP querem deliberadamente omitir que as suas políticas agravam a quebra de nascimentos para não terem de assumir as suas responsabilidades. Os baixos salários e rendimentos, a precariedade laboral, o aumento e a desregulamentação dos horários de trabalho, o desemprego, a violação dos direitos de maternidade e paternidade, a imigração forçada, os elevados custos com creches, as dificuldades no acesso à saúde, à educação e à habitação. São estes os motivos reais que levam os casais a optar por adiar a decisão de ter filhos ou de ter um só filho. E são consequência da política de direita. É esta realidade que o Governo não só promove e como ainda agrava com a proposta de Orçamento de Estado para 2015, quando prevê o despedimento de 12 mil funcionários, o corte de mais 100 milhões de euros nas prestações sociais, o encerramento e a degradação dos serviços públicos na saúde e na educação. Este orçamento não é bom augúrio e desmente as intenções aqui afirmadas por PSD e CDS. Está bem à vista a natureza da política que o Governo pretende prosseguir. Uma política de empobrecimento dos trabalhadores e das famílias para favorecimento dos grupos económicos, daqueles que desrespeitam a função social da maternidade. Senhora Presidente, senhores deputados, hoje ter filhos não é um direito, é um privilégio, concluía o inquérito à fecundidade de 2013. Construir família e ter os filhos que se deseja não é para quem quer, é para quem pode. A maternidade assume uma função social decisiva na substituição de gerações, no futuro e no desenvolvimento económico e social do país. A responsabilidade da redução da natalidade não é das famílias, é do Governo e resulta das políticas que o Governo executa. Se a política de direita é responsável pela redução da natalidade, para resolver este problema é preciso romper com estas opções e construir uma política alternativa. Uma política composta de medidas multissetoriais que respondam às necessidades das famílias e que ultrapassem os obstáculos que atualmente impedem o aumento dos nascimentos. Para o PCP é urgente criar emprego com direitos e pôr fim à precariedade e à instabilidade. Valorizar os salários e repor os salários cortados. Organizar o tempo de trabalho para que permita a articulação entre a vida profissional e a vida familiar. Reforçar os direitos de maternidade e paternidade e uma fiscalização efetiva do cumprimento dos direitos consagrados. Alargar as prestações sociais, em particular o abono de família. Uma política fiscal que desonera as famílias. Criar uma rede pública de creches. Reforçar os cuidados de saúde primários e hospitalares, garantindo os direitos sexuais e reprodutivos, o planeamento familiar, a saúde materno-infantil e o reforço na área da infertilidade. O acesso à habitação a custos acessíveis. Não é por se afirmar vezes sem conta que se está preocupado com a natalidade que a realidade se altera. Ao contrário do PSD, o PCP não se fica pelas palavras. Já apresentou e irá continuar a apresentar iniciativas legislativas para resolver estes problemas e promover a natalidade. Não podemos acompanhar a proposta apoiada por PSD e CDS. É uma proposta hipócrita que pretende apagar as responsabilidades de quem a defende, PSD e CDS.
É uma proposta que empurra o problema para a frente quando é urgente tomar medidas já para promover a natalidade. Medidas que o Governo não toma nem quer tomar. É uma farsa que merecerá o nosso voto contra, disse.